a me ajudar a ministrar nessa noite, a dar liberdade ao Senhor, falar ao seu coração, você possa estar sensível à voz do Espírito Santo nessa noite. Amém? Tem alguém nesse lugar com fome de Jesus? Glória a Deus. Eu imagino que vocês tenham visto o banner da mensagem de hoje e o tema é: somos discípulos de Cristo? Essa é uma pergunta. Durante a semana eu tinha mandado mensagem no grupo da AGE, perguntei o que seria para vocês ser um discípulo de Cristo, e algumas pessoas responderam. Algumas falaram que a marca de um discípulo do Senhor é a renúncia. Outros falaram que é você ser parecido com o seu discipulador, com o Senhor. E junto com você nessa noite, eu queria descobrir quais as características de um verdadeiro discípulo de Cristo. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de Mateus 16, a gente vai ler do 24 ao 26. É o texto base dessa mensagem. A gente vai ler na versão NVT. Mateus 16, começando no 24. Vocês podem acompanhar aqui no telão. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Tudo o que foi compartilhado no grupo da AJA é marca, característica de um verdadeiro, genuíno discípulo do Senhor. A renúncia, ela faz parte, o ser parecido com Jesus. E eu queria compartilhar com vocês algumas características, olhando para esse texto de Mateus 16. Jesus fala de deixar tudo. Não estaria ele sendo radical? Será se não foi uma direção apenas aos primeiros cristãos? O discipulado vai me custar tudo mesmo? Você já parou para pensar nisso? Jesus, ele olha para os discípulos e ele fala: olha, se vocês querem verdadeiramente serem meus discípulos, vocês vão precisar negar as suas vontades. Vocês vão precisar tomar a cruz diariamente. O discipulado, o ser parecido comigo, vai custar a vocês tudo. Mas será se essa fala de Jesus era somente aos apóstolos? Será se era algo somente para Pedro, para Mateus, para aquele tempo? Será se o nível ele baixou? Será se é possível nós nos tornarmos discípulos do Senhor sem deixarmos tudo? Entregarmos apenas algumas coisas, ser mais ou menos parecido com Jesus, viver uma vida de renúncia quando é conveniente, quando isso me incomoda, eu não renuncio nada por amor ao Senhor. Jesus, ele começa, coloca o versículo 24 de novo, por favor, na NVT mesmo. Então Jesus disse a seus discípulos: para aqui, nós não somos obrigados a sermos discípulos de Jesus. Essa vida de renúncia, de discipulado, ela não é para aqueles que
que não entregam a sua vontade ao Senhor. Jesus não está falando que nós somos obrigados a deixarmos tudo, uma vida que vai nos custar tudo por causa dele. Jesus ele começa falando, olha, se é uma condição. Nós podemos ver uma vida aonde não vai existir esse discipulado. Sabe, nós podemos viver uma vida aonde não vai nos custar nada. Nós temos essa escolha. Mas se nós olharmos para o Senhor, e se existe no nosso coração um genuíno desejo de nos tornarmos parecidos com Jesus, nós precisamos mergulhar nesse discipulado. E esse discipulado, assim como para os discípulos, ele também vai nos custar tudo. Amém? O contexto de Mateus 16. Pedro dizendo a Jesus que não deveria ir à cruz, que a vida de renúncia e morte não era o caminho a ser seguido. Jesus ele está falando para os discípulos, olha, eu vou ser entregue nas mãos dos líderes judeus, eles vão me desprezar, eles vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Essa era uma fala de Jesus que não fazia sentido na cabeça dos discípulos. Eles imaginavam um Cristo que viria e que os libertaria do domínio de Roma, naturalmente falando de governo. Não fazia sentido a ideia de um Cristo que veio do céu, que precisava ir para uma cruz e ser obediente a Deus, ver uma vida discipulado, aonde isso custaria tudo para o Senhor. E Pedro, ele chama Jesus para perto e ele fala assim, Senhor, de maneira alguma, o Senhor não pode fazer isso. E Pedro, Jesus vai olhar para Pedro e falar assim, olha, para trás de mim, Satanás, porque você pensa apenas nas coisas terrenas e não discerne as coisas de Deus. É claro que Jesus não estava chamando Pedro de Satanás, mas naquele momento Pedro ele estava pensando de forma natural. Pedro ele se deixou influenciar pelo maligno. E Jesus corrige o coração de Pedro. Jesus está falando assim, olha Pedro, eu nasci para isso. A vida de discipulado vai me custar tudo. E se você, qualquer um que esteja nesse lugar, verdadeiramente deseja ser meu discípulo, vocês precisam entender que isso vai custar tudo. E não é uma obrigação, é se vocês quiserem. A verdade é que o Senhor não nos obriga a nada, não nos força a orar e estar nesse lugar. Imagina alguém que está com você por obrigação, onde sua presença é um peso, onde esse alguém fazer algo por você é um fardo. Eu já falei isso aqui e, sabe, eu não venho para esse lugar porque eu lidero uma célula. Eu não estou nesse lugar porque depois o Eupídio vai me mandar mensagem, pastora Patrícia, e perguntar o que está acontecendo. Eu sei que isso faz parte, e eles se importam, assim como todos que estão nesse lugar. Mas eu entendo que não é sobre a placa de uma igreja, eu entendo que não é sobre pessoas, mas é sobre a vida de discipulado que aponta para Cristo. E eu tenho um entendimento de que no dia que eu quiser me desviar, as portas vão estar abertas. Eu sei que isso é pesado de falar, mas Jesus ele não me chama a uma vida de obrigação. Por mais que renúncia não seja fácil, por mais que isso me custe tudo, existe um desejo no coração de Deus, aonde vai me custar tudo, mas precisa existir um prazer no meu coração. Sabe, precisa ser por amor. O Senhor, Ele não tem prazer em nós estarmos nesse lugar, em nós acharmos que vivemos uma vida de discipulado, e isso, sabe, é um fardo para nós. Já pensou você vai visitar um amigo, ou já faz anos que você não vê alguém, e quando você encontra essa pessoa,
você percebe que ela está incomodada com a sua presença, você fala e parece que ela quer que você pare logo de falar. Sabe, aquela pessoa ela não te escuta com atenção, ela não tem prazer em estar na sua presença. Se você pede algo para ela fazer, ela faz com a cara fechada. Sabe, todas essas situações elas são constrangedoras. E é muito chato quando a gente pede algo para alguém e essa pessoa faz por fazer, por obrigação. Mas, sabe, não existe o entendimento de que é necessário fazer. Muitas vezes vai ser dolorido, mas precisa existir uma paixão no nosso coração. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é o entendimento de que nós não somos obrigados a nada. Apesar de que em muitos momentos na palavra o Senhor vai falar, olha, façam isso. E Jesus ele não está pedindo, Jesus ele está ordenando. Existem mandamentos que precisam ser obedecidos. Mas até nesse sentido, sabe, nós não somos obrigados a fazer, a obedecer, nós temos uma escolha. Mas a partir do momento que nós somos encontrados pelo Senhor, que nós decidimos trilhar por esse caminho que se chama Jesus, precisa existir graça, sabe, satisfação em caminharmos com o Senhor. Muito se fala sobre discipulado nos nossos dias, e eu imagino que a gente precisa falar, é um assunto relevante. O discipulado nada mais é do que se tornar parecido com o Senhor. Mas qual a característica de um verdadeiro discipulado? Será se nós nos tornamos discípulos do Senhor apenas porque nós estamos nesse lugar, porque existe o @ da igreja que nós congregamos na bio do nosso Instagram? Será se a característica de ser um discípulo do Senhor é apenas colocar uma camiseta cristã com um versículo atrás, onde as pessoas olham para nós e apenas porque estamos vestidos com uma camisa da igreja, as pessoas olham e falam assim, olha, está indo um cristão. Aquele ali é um discípulo de Cristo. Será se as pessoas podem olhar para nós e sem uma camisa com um versículo, sem carregarmos uma Bíblia, será se pelas nossas atitudes as pessoas podem olhar e ver o Senhor, ver características de um verdadeiro discípulo de Cristo? E a segunda marca que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, de que um verdadeiro discípulo do Senhor, ele não vive uma vida discipulada por obrigação, mas porque ele foi alcançado pelo Senhor. E a segunda marca é renúncia. Sabe, não existe vida com Deus, não existe discipulado se nós não falarmos de renúncia. E eu sei que isso nos deixa desconfortável e muitas vezes ofende o nosso eu, mas nós só vamos crescer em Deus, sabe? O mundo lá fora só vai ser alterado por Cristo através das nossas vidas, se nós vivermos uma vida de renúncia por amor ao Senhor. E quando a gente fala de coisas naturais, nós percebemos isso. Sabe, se você estuda, seja a nível de fundamental, médio ou um ensino superior, em algum momento isso vai te custar alguma coisa. Sabe, custa o seu tempo. Você precisa acordar cedo, quer ficar deitado. Muitas vezes não quer pegar no livro, mas você precisa estudar. Você precisa entender o conteúdo, tem prova a se fazer, você precisa ter uma nota aprovativa.
Se você deseja passar em um concurso algum dia e ter uma qualidade de vida, você precisa sentar em uma cadeira e dedicar horas ao estudo. Você não vai passar em uma prova a nível superior, onde você vai ganhar muita grana do dia para a noite. Muitas vezes isso vai custar finais de semana, rolês com os amigos, muitas vezes deixar de comprar um celular melhor, uma roupa para você investir em um curso que possa te capacitar melhor. Sabe, falando em coisas naturais, isso nos custa algo. Então, por que quando nós falamos do Senhor e das coisas espirituais, nós achamos que isso não vai nos custar nada? Sabe, o Senhor Jesus não é um Deus assentado em seu trono, aonde Ele olha para a terra e Ele pede dos seus discípulos algo que Ele nunca tenha entregado. Sabe, nós não buscamos a um Deus que nunca viveu nessa terra. Nós não adoramos a um Deus que não sabe o que é ter uma vida de renúncia. Quando o Senhor fala que os discípulos seriam perseguidos, que nós seríamos perseguidos, o Senhor já vivia uma vida de perseguição. Quando o Senhor fala que o discipulado vai nos custar tudo, isso já estava custando tudo para o Senhor. Não há nada que Jesus nos peça que Ele não já tenha feito. Amém? Marcos 10, versos 28 a 30. A gente vai ler na versão NVI agora. Marcos 10, do 28 ao 30. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Aqui é Pedro falando a Jesus. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Pedro, ele faz um questionamento a Jesus: Senhor, nós entregamos tudo. Sabe, não nos restou nada. Eu não posso voltar a pescar porque eu já deixei isso por causa do Senhor. Sabe, eu não posso voltar para minha casa, para minha família e fazer disso o fundamento da minha vida, porque o Senhor se tornou o fundamento da minha vida, de todas as coisas. Sabe, não sobrou nada. Tudo que eu tinha para te entregar, eu entreguei. E Jesus, ele vai se direcionar a Pedro e falar: Pedro, não há nada que você tenha deixado ou renunciado que eu não recompense. E Jesus, ele não oculta o sofrimento. Jesus, ele fala a Pedro de perseguições. E a história conta que Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Mas no final desse versículo 30, o Senhor fala da vida eterna. E João 17,3 fala que a vida eterna é conhecer o Senhor. Jesus está falando: olha, Pedro, você deixou tudo, casa, família, o seu trabalho, e nesse caminho existe perseguição, existe sofrimento, mas na era futura, na eternidade, você terá a vida eterna. Você terá a oportunidade de passar toda a eternidade me conhecendo. E isso, Pedro, é mais valioso do que todas as outras coisas, do que tudo aquilo que você pôde renunciar até agora por minha causa e por causa do Evangelho. Filipenses 2, a gente vai ler do 3 ao 11. Se puderem colocar na versão NVT. Pode voltar do 3 ao 11.
versículo 3 do capítulo 2. O próximo. Obrigado. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus somos os verdadeiros circuncidados. Pode passar. Alegramos-nos que Cristo Jesus fez por nós, não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Alegramos-nos, ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar, está no 3, é Filipenses 2, versículo 3. Obrigado. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Pode passar? Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Eu não sei se você já parou para pensar na profundidade desses versículos. Mas Jesus sendo Deus, Ele se esvaziou por inteiro. Viveu uma vida como servo, de completa humildade e renúncia, por amor ao Pai, para que nós fôssemos alcançados. Sabe, não existe outro Deus que não seja Ele. Só Ele é digno de adoração. E não existe nenhum nome acima do nome dEle, sabe? Não existe nenhum trono acima do trono dEle. Não existe nenhum ser humano que possa chegar à posição de Cristo. E não há um lugar mais alto que o Senhor possa chegar, pois Ele é o começo e o fim de todas as coisas. E sendo tudo isso, tendo toda essa glória, Jesus, Ele renuncia tudo. O Senhor, Ele deixa o Pai. Jesus, Ele deixa toda a sua glória na eternidade. Ele vem à terra. E você já parou para pensar como o Filho de Deus poderia morrer? Nós ficamos chocados quando... Isso não existe, que eu vou exemplificar agora, que eu vou dar como exemplo, mas nós ficamos chocados se nós vemos o filho de um milionário estudando em uma escola pública. Nós ficamos com a mente bugada se nós olhamos para um bilionário e vemos essa pessoa andando a pé, andando de ônibus. Não faz sentido. A gente começa a pensar como que alguém tão poderoso, com tanta grana, se rebaixa a um nível tão inferior, tão comum. Você já parou para pensar como que o Filho de Deus, aquele que tem todo o poder, chega a esse nível de humilhação e de renúncia? Como que o Filho de Deus poderia morrer? Se Ele tem todo o poder e toda a glória. Sabe, Jesus não era obrigado a ir para aquela cruz. A cruz era nossa. Jesus, Ele não precisava renunciar a nada. Não há nada que Jesus pudesse renunciar, que Ele pudesse receber algo novo do Pai. Todas as coisas eram dEle, estavam debaixo do seu governo. E Ele sendo Deus, esse ser extraordinário, morre uma morte de cruz, aonde o discipulado e a vida de obediência ao Pai
lhe custou tudo. Se nós falamos de cristianismo, e aquele que é o fundamento do Evangelho, e o nosso maior exemplo, viveu uma vida de extrema renúncia, aonde não apenas custou a sua glória, o seu conforto, mas também a sua vida. Como que nós achamos que nós vamos ver uma vida de cristianismo, falando de evangelho, aonde uma vida com Deus não vai nos custar nada? Eu queria compartilhar com vocês uma última característica, um último ponto. Superioridade de Cristo. Você já parou para pensar por que nós renunciamos? Qual o propósito do discipulado? Por que isso nos custa tudo? Será se vai valer a pena? Nós podemos ver uma vida confortável, nós podemos viajar pelo mundo e realizarmos, sabe, os nossos sonhos. Nós não precisamos ver uma vida desconfortável, onde a vida com Deus vai nos custar tudo. Mas se nós estamos dispostos a fazer isso, talvez nós nos perguntemos, será se isso vai valer a pena? Qual o porquê de tudo isso? Se vai nos custar tudo, nós precisamos ter um porquê. Sabe, ninguém passa... Eu tenho amigos assim, sabe, que passaram 3 anos no cursinho, tentando o Enem e não conseguiram nada. Depois de muitos anos, foram aprovados em medicina e hoje são médicos. Mas sabe, depois de muito esforço. Eu não imagino que alguém que não tenha convicção da sua vocação, que não tenha um porquê, é capaz de passar tantos anos estudando e se sacrificando para conquistar algo. Eu não imagino que alguém que queira crescer na vida, empreender, não tenha um porquê. Sabe, não esteja disposto a entregar, a renunciar. Se for apenas um desejo superficial, logo pouco tempo, essa pessoa ela vai desistir. Sabe, somente quando nós temos um porquê muito profundo, um fundamento muito estabelecido, nós somos capazes de renunciar e de deixarmos tudo por algo ou por alguém. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar, mas você vai entender. João 6, versos 66 a 69. Projeta para mim na versão NBV. Eu quero ler com vocês nessa versão. Se você não tem, não se preocupe, a gente vai ler aqui no telão NBV. Obrigado. Isso, começando no 66. Nesse ponto, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e o abandonaram. Então Jesus voltou-se para os 12 e perguntou: vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: mestre, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo Filho de Deus. O contexto é Jesus multiplicando pães, alimentando as multidões, e as pessoas ficam maravilhadas com esse milagre. Tem apenas alguns pães, e Jesus faz com que esses pães se tornem milhares. As pessoas são alimentadas, elas olham para Jesus e, uau! Jesus multiplicou pão, e elas vão desesperadas atrás de Jesus. E o Senhor começa a falar algumas coisas. Jesus olha para a multidão e fala assim: a verdade é que vocês estão aqui, não por causa da minha presença, não porque vocês desejam um discipulado que os torne parecidos comigo. Vocês estão nesse lugar apenas por causa do pão que vocês comeram. E quando
A multidão ouve isso, e a palavra fala que discípulos ouvem isso. Eles se sentem tão ofendidos. Essas palavras de Jesus se tornam tão pesadas que eles literalmente abandonam a Jesus. Jesus olha para os 12 e faz uma pergunta: e vocês? Pedro, cheio do Espírito Santo, com o entendimento de que o verdadeiro discipulado é Cristo, ele olha para Jesus e responde a sua pergunta com uma pergunta: para onde iremos? Tem versão que fala: para quem iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida que dão vida eterna. O que Pedro estava falando não era que ele não tinha outros lugares. Pedro tinha outros lugares para ir, outras coisas para fazer. Como eu falei no começo dessa mensagem, o Senhor não nos obriga a nada. O que Pedro está falando: Senhor, eu tenho outras opções, mas só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Todas as outras coisas, elas perdem o seu valor perto de quem o Senhor é. Não é que eu não tenho para onde voltar, mas o Senhor é o pão que sacia a minha fome eterna. Eu posso voltar, mas, eu vou continuar vazio. Eu creio, nós cremos que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Nós não renunciamos. O discipulado vai nos custar tudo, mas nós não vamos estar dispostos a renunciar se o fundamento não for o Senhor. Se nós não olharmos para o discipulado com o entendimento de que isso nos custa tudo, mas nos torna mais parecidos com Jesus. E o ser parecido com Jesus torna-se superior a todas as outras coisas. Às vezes eu fico pensando nos mártires, em John Wesley, em Evan Roberts. Muito se fala sobre esses homens, muito se fala sobre essas histórias. Mas às vezes eu paro para pensar com sinceridade sobre a vida desses homens, e eu fico pensando: o que foi que esses homens viram? Qual a recompensa que eles almejavam? Porque se você parar para pensar, John Wesley em vida, ele andou mais de 200 mil quilômetros a cavalo para anunciar o Evangelho. Pedro, no final da sua vida, sendo crucificado, ele olha para os soldados e fala assim: olha, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Por favor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. Eu fico parando para pensar em um homem que está disposto a ir para uma cruz e morrer uma morte de cabeça para baixo. Eu fico pensando nos moráveis, jovens missionários, que podiam viver vidas confortáveis. Sabe, eles não precisavam deixar tudo por causa do Evangelho. Eles poderiam ser jovens vivendo uma vida comum e bem-sucedidos naturalmente falando. Mas são jovens que ficam sabendo que em um lugar existem pessoas que se tornaram escravas. E aquelas pessoas provavelmente não iriam ouvir sobre o Evangelho, sobre o Senhor. Então eles têm a brilhante ideia de deixar suas famílias, de deixar tudo, de pegar um barco e ir para aquele lugar. E eu imagino uma família olhando, os amigos, pensando: que loucura. Poderiam estudar, fazer um mestrado, poderiam ganhar muito dinheiro. E a história conta que os moráveis olham para trás e falam assim: que o cordeiro receba a recompensa. Eles estavam dizendo: isso está me custando tudo, e eu sei, mas existe algo superior. Isso é dolorido,
mas eu sei que daqui a algumas décadas eu vou estar na eternidade, eu vou olhar o Senhor face a face. E eu sei que toda renúncia, o preço do discipulado vai valer a pena. Uma vez eu li um livro, isso tem muitos anos, tem pelo menos 5 anos. Eu li um livro do pastor Lucinho, Lúcio Barreto Júnior, pastor aqui na Lagoinha, em Belo Horizonte. E o pastor Lucinho, ele tem 2 livros que se chamam Loucos por Jesus, volume 1 e 2. E tem uma história que ela me marcou. Eu não sei te falar se essa história ela está no volume 1 ou 2, eu não faço ideia. Mas eu sei que está lá. E eu quero lê-la para vocês. Durante um período de perseguição intensa contra cristãos em um país onde seguir Jesus era proibido, soldados invadiram uma casa onde havia uma mãe e seu filho pequeno. Eles sabiam que aquela família era cristã e deram um ultimato. Disseram à mãe que ela deveria negar a fé em Jesus. Se ela negasse, o filho viveria. Se ela não negasse, o menino seria torturado e morto. Imagine o peso dessa decisão. Uma mãe olhando para o filho diante da ameaça. Os soldados começaram a ameaçar a criança para pressioná-la. A mãe ficou desesperada, chorando, tremendo, sem saber o que fazer. Sabe, eu não sou pai, muito menos mãe. E eu imagino que genuinamente só uma mãe sabe o que é uma situação como essa. Saber que o filho pode morrer a qualquer momento, e para que a vida do filho seja poupada, ela precisa negar ao Senhor. Qualquer mãe sentiria o coração despedaçar naquele momento. Foi então que o menino, vendo o sofrimento da mãe, disse algo que marcou profundamente os cristãos que ouviram essa história. Mamãe, fica tranquila, não se preocupe comigo, não negue Jesus, eu aguento. Eu não sei qual é a sua reação ao ouvir uma história como essa. Eu não sei se isso faz alguma diferença na sua vida. Mas quando eu leio esse tipo de história, quando eu olho para a vida dos mártires, eu fico pensando se, de verdade, eu tenho sido um discípulo do Senhor. Eu fico me perguntando se eu tenho me tornado parecido com Jesus, ou se eu tenho apenas vivido as programações da igreja. Eu fico pensando se existe uma expectativa no meu coração de deixar tudo por amor ao Senhor, ou se apenas eu estou vendo uma rotina evangélica. Eu fico me perguntando às vezes, Senhor, e se algum dia eu passar por isso? Eu sou brasileiro. Eu moro em um país livre. Terminando esse culto, a gente pode sair para evangelizar, não vai acontecer nada. Nós podemos pregar o evangelho. Mas e se em algum momento eu precisar pregar o evangelho, e isso me colocar em uma situação de risco de morte, aonde eu prego o evangelho, pessoas sejam alcançadas, mas eu perdo a minha cabeça no final, ou eu vou negar o Senhor para poupar a minha vida. Jesus, ele fala que se eu busco achar a minha vida, se eu busco encontrar a minha vida, eu vou perdê-la. Mas se eu perder a minha vida por causa dele, eu vou ganhar. Sabe, não existe vida sem o Senhor. Jesus, ele não é um dos caminhos. Jesus, ele não é uma parte das Escrituras. Jesus, ele é o caminho.
Jesus, ele é toda a Escritura Sagrada. Sabe, qualquer coisa fora de Cristo você pode chamar do que você quiser, mas não é vida. Sabe, só o Senhor, ele tem as palavras de vida. Só o Senhor tem essa graça de nós estarmos totalmente satisfeitos nele. Eu fico pensando na vida desses homens que decidiram não casar, decidiram não ter filhos, decidiram não prosperar financeiramente, decidiram viver aos olhos do mundo como loucos, por causa de Cristo, por causa de uma pessoa, por causa de um conhecimento, por causa de um discipulado. Vivendo uma vida não com os olhos nessa terra, mas na eternidade. Sabendo que Jesus, ele pode nos dar muitas coisas, mas não há nada melhor, superior que o Senhor possa nos dar, que não seja a sua presença. Amém? Fique de pé no seu lugar.